Olá, hoje quero falar com você sobre confiança. Confiança em Deus, confiança no fato de que Deus vai realizar a sua obra até o final. Ele não desiste de nós. Eu gosto muito de saber disso, que Deus não desiste de mim. Eu tenho falado sempre sobre a simplicidade da palavra de Deus. E de fato, essa simplicidade é impressionante. Tão impressionante que todos nós podemos ler a Bíblia e entendê-la e aprender dela os caminhos da salvação, ou o caminho da salvação, Jesus Cristo. Então, é muito fácil de compreender tudo isso. É muito simples a palavra de Deus. Mas, por outro lado, ela também é profunda e inesgotável. E nós veremos isso no texto que começaremos a considerar hoje. Depois apresentaremos, durante a semana, mais 4 considerações sobre este mesmo verso. E a carta aos Filipenses será o nosso texto. E eu gosto muito desta carta. E dentro desta carta, eu gosto muito, especialmente, do verso 6 do capítulo 1. Muito rico, muito profundo, como nós veremos. Nos diz assim a palavra do Senhor: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Assim temos lido o verso 6 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Filipenses. Muitas pessoas consideram este verso um dos mais importantes de toda a palavra de Deus. Toda a Bíblia, na verdade, é muito importante. Mas, às vezes, um versículo fala mais ao coração de um do que ao coração de outro. Ou a pessoa se identifica mais com aquela passagem, se assim podemos dizer. A palavra de Deus sempre fala da mesma forma. Mas aqueles que a recebem, às vezes se identificam mais com um texto ou com o outro. Alguns estudiosos chegam a usar este texto para falar sobre a doutrina da perseverança dos santos. Uma doutrina importante. Essa doutrina diz que se você foi salvo, você está salvo para todo sempre. Você nunca mais perderá a sua salvação. Essa frase, perseverança dos santos, dá ênfase em nossa participação na nossa santificação, na nossa permanência na fé. Perseverança dos santos. E eu tenho outras frases, como, por exemplo, preservação dos santos, ou perseverança de Deus. E eu acho que esta passagem fala sobre isso. A perseverança de Deus em seu propósito de nos salvar. Assim, a ênfase está em Deus, porque os homens podem mudar, mas Deus é imutável. E se em algum tempo Ele quis salvar você, e Ele quis, e se Ele deu a você vida eterna, como diz a palavra de Deus, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ele deu vida eterna a você, se você de fato acredita na Bíblia, acredita na palavra de Deus e acredita em Jesus Cristo. Quem ouve a minha palavra tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida.
Então, aquele que em você começou a boa obra, ou seja, a obra da salvação, vai completá-la. Não vai desistir de você. Ele vai completá-la até os dias de Cristo Jesus. Entender isso é muito importante. E é de uma riqueza sem igual. Isso nos habilita a enfrentar com confiança os embates, os problemas, as lutas desta vida, porque temos a certeza, temos a confiança que Deus não desistirá de nós, que Deus vai completar a sua obra em nós até o dia de Cristo Jesus. Compreender isso vai nos fazer olhar para os problemas desta vida passageira com outros olhos. E isso é grande sabedoria vinda da palavra de Deus para a nossa vida. Amém.